Então, bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Vamos abrir a palavra de Deus. O primeiro texto será o livro de Atos. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Amém? Assim como estamos, vamos elevar a Deus com outra prece. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, que nós estamos com a Tua palavra aberta neste momento. Suplicamos a Deus a presença do Teu Santo Espírito, que possa fazer presente em nosso coração, possa fazer presente nesta igreja. Que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é o Atalaia de Deus no dia do Senhor. E o primeiro texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para nós sermos Atalaia, só é possível com o poder do Espírito de Deus. E nós vamos estudar o Atalaia de Deus com essa mentalidade, que nós só poderemos ser se tivermos com o poder do Espírito. E vamos lá para Ezequiel agora. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Antes de nós começarmos a ler, eu vou dar um breve contexto do que é uma atalaia. Algumas palavras que nós encontramos na Bíblia não faz parte do nosso vocabulário diário, das nossas conversas diárias. E às vezes algumas pessoas que não estão muito familiarizadas não sabem de que se trata. Então o atalaia era um soldado que ficava em cima do muro da torre de vigia, ou em cima de uma torre de vigia em locais que a cidade não era murada. Mas qual que era a função do soldado, do atalaia? Quando avistasse perigo, tocava a trombeta para avisar o restante que o perigo se aproximava. E se esse soldado, esse atalaia, por alguns segundos, ele desse um cochilo, se ele perdesse a concentração por alguns momentos e ele não visse o perigo chegar, toda a responsabilidade caía sobre ele. Então ele era culpado de morte, e culpado pela morte de que muitas pessoas do inimigo poderiam causar. Então Deus, ele usa dos elementos reais que existiam no tempo que o profeta escreveu, que o apóstolo escrevia, o próprio Jesus, e fazia aplicações espirituais. Então nós vamos entender um pouco melhor do atalaia espiritual. E a primeira coisa nós já dizemos: só é possível ser um atalaia espiritual revestido do poder do Espírito de Deus. Ezequiel 33, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu vier a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, eu o constituí por seu atalaia. Então aqui no livro de Ezequiel, Deus o constitui como atalaia. E aí, qual que é a função de Ezequiel então? Ezequiel tinha a função de avisar que o perigo se aproximava. Quando o atalaia, ele assume a função de atalaia, as palavras que ele tem a dizer não são agradáveis.
Por acaso alguém gosta de, vamos concentrar primeiramente o atalaia literal do soldado. Por acaso alguém gosta de ouvir o inimigo se aproxima, prepare-se para a batalha? Alguém gostaria de ouvir isso? Não. E o atalaia espiritual aqui no momento de Ezequiel? O povo tinha se corrompido, o povo tinha se desviado dos caminhos, e Deus tinha deixado muito claro: se eles fossem fiéis, haveriam bênção. Porém, se fossem infiéis, teriam consequências. E o papel do atalaia, o papel de Ezequiel, era dizer: bom, vocês não consagraram a Deus, vocês não estão nos caminhos de Deus, porém o perigo se aproxima. Nós sabemos da história que muitas das pessoas chegavam e diziam: esse Ezequiel, e não só Ezequiel, outros profetas também, ele está falando loucura, Deus nunca vai permitir tal coisa. Não é assim? Primeira lição que nós teremos que tirar: se você está disposto a ser um atalaia de Deus, a sua palavra, a sua mensagem nem sempre será agradável. Se você não está disposto a sofrer críticas pela mensagem que você leva, você não está habilitado a ser um atalaia de Deus. Entretanto, como nós dizemos, só é possível pelo poder do Espírito. Verso 4, por exemplo: se aquele que ouvir o som da trombeta e se der por avisado, e vier a espada e abater o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Verso 6: mas se o atalaia vir quem vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado, o povo se a espada vier e abater a vida deles, dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. Resumindo aqui, se nós avisarmos alguém que o perigo se aproxima, se nós cumprirmos a nossa missão, e se ele não se arrepender, ele terá consequência, porque não quis ouvir a advertência. Mas se nós não avisarmos, quem sofrerá as consequências? Os dois. Tanto ele que permite que aconteça, permeia no pecado, continua no pecado, como nós que também estamos no pecado. Porque, quando Tiago deixa muito claro, quando nós temos que fazer o bem e nós não fazemos, é pecado. Então, a negligência, o deixar de fazer, é um pecado. E muitas das vezes nós olhamos para o pecado do outro e diz: bom, ele está pecando, e eu não sou atalaia, eu não mostro. Lembra que é com o poder do Espírito. Porque nós corremos um risco danado de, em vez de mostrar o pecado da pessoa, nós criticarmos simplesmente a pessoa. Isso não é ser atalaia. Ser atalaia não é falar mal da pessoa, não é condenar a pessoa, e sim levar o amor de justiça e de esperança. Porque se você levar só a esperança e não levar a justiça, também você não está sendo atalaia. Muitas pessoas, às vezes, no sentido de querer que a mensagem seja agradável a todos, apresenta apenas o amor divino e não apresenta a sua justiça. E não é isso que a Bíblia ensina. Verso 8. Verso 7. A ti, pois, filho do homem, te construir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Outro detalhe muito importante: a mensagem que nós devemos dar é de quem? É de Deus. O atalaia não tem mensagem, não é de nós mesmos. E às vezes nós corremos o risco de levar uma mensagem pensando que está levando a mensagem de Deus, mas nós estamos levando o que nós achamos, os que nós pensamos que deve ser, e não assim diz o Senhor.
claro como está nas Escrituras. Não confundamos. Outra coisa importante, meu irmão. Se você não está sendo um atalaia, significa que você está precisando ouvir um atalaia. Não tem meio termo. Ou você é um atalaia de Deus, especialmente nesse tempo que as coisas estão afunilando para os últimos acontecimentos. Ou você é um atalaia de Deus, ou você está precisando ouvir a mensagem do atalaia de Deus. Não tem como estar isento, estar em neutralidade nessa guerra espiritual que nós vivemos. Verso 8. Se eu dizer o perverso certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás, esse o perverso, na tua iniquidade, mas do teu sangue eu o demandarei de ti. 9. Mas se falares ao perverso para avisar o teu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás da tua alma. A Bíblia não tem como ser mais clara. Se você falar da forma correta, não de você mesmo, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, a mensagem de Deus, e se ele não se converter, você está livre do céu. Mas se você não falar, os dois estão condenados. Em Joel, vamos lá em Joel agora. Joel capítulo 2. Está bem pertinho aí. Vou para frente. Joel capítulo 2. Amém? Verso 1. Joel capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião, dai a voz de rebate no meu santo monte, perturbem a todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está próximo. E o dia do Senhor está muito próximo. E o que é o dia do Senhor? Na Bíblia nós encontramos o dia do Senhor se aplicando a duas realidades. O dia do juízo de Deus, tanto o juízo literal que aconteceu em alguns momentos da história que Deus levantou um juízo porque era necessário, quanto a volta de Cristo, que será o grande dia do Senhor. E aqui em Joel, ele está falando das duas coisas. Joel fala tanto para a realidade literal de Israel, naquele momento, que precisava de conversão, mas ele fala também do quê? Do grande dia do Senhor, da volta de Cristo. E ele diz: troca a trombeta. Vamos ler de novo? Trocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem de todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Uma pergunta que eu faço para vocês e para mim mesmo: você tem perturbado os moradores da terra? E que tipo de perturbação você tem perturbado? Porque nós podemos estar perturbando os moradores da terra, nós podemos estar perturbando o meu vizinho, o meu colega de trabalho, a minha família, mas está perturbando de uma forma negativa. Nós precisamos perturbar as pessoas no sentido que elas têm que sentir desconforto na situação de erro que elas se encontram. Ao mesmo tempo, nós não podemos perturbar as pessoas no sentido de ser chato. Que alguns de nós, alguns cristãos, passam a mensagem de perturbação de ser chato, inconvenientes. Então, por isso nós precisamos de ter o poder do Espírito Santo. Quando nos revestimos
do poder do Espírito Santo, quando nós tivermos um momento de conversa, no trabalho, no lazer, na escola, não importa onde, Deus vai nos dar sabedoria o que falar naquele momento. Deus nos vai dar sabedoria para que uma palavra signifique uma semente no coração de alguma pessoa que está sendo ouvida, sem se passar por uma pessoa chata. Nós devemos ser pessoas que as outras pessoas se sentem bem ao nosso lado. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Deus manda, há um mandamento de Deus que eu tenho que gostar de todas as pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Agora eu vou fazer outra pergunta. Há um mandamento de Deus que eu tenho que amar todas as pessoas? Sim? Sim. Eu acho que a primeira pergunta, alguns ficaram em dúvida. De fato, a Bíblia é muito clara, em vários momentos, que há um mandamento que nós devemos amar a todos, inclusive nossos inimigos. O amor deve ser sem exceção. Sem exceção. Devemos amar a todos. Agora, gostar. Gostar é um pouco diferente. Porque nós gostamos daquilo que nós conhecemos. Se eu vi uma pessoa pela primeira vez na vida, não sei nada a respeito dessa pessoa, não sei quem é, eu não posso dizer que eu gosto dessa pessoa, porque eu não sei quem. Eu não sei se nós teremos afinidades, eu não sei se o jeito que as coisas que ela gosta, se é compatível com o que eu gosto. O que é gostar? É você querer estar próximo a alguém. Gostar é você querer seguir essa pessoa, que essa pessoa é influência para você. Às vezes você gosta de alguém que você não conhece pessoalmente, mas essa pessoa tem influência sobre você. Então você gosta dessa pessoa, ou você quer estar junto com essa pessoa, passar momentos com essa pessoa. Isso é gostar. Agora, amar é independente de qualquer coisa. Amar não tem nenhuma prerrogativa para que eu ame. Eu já tenho que amar. E no contexto aqui do Atalaia, o que é importante isso? Nós devemos amar a todos. E, se possível, que todos gostem da gente. Não, e nós devemos gostar de todos. Conseguiu entender a diferença? Se possível, todos devem gostar da gente. Se possível, porque às vezes não é. O que eu quero dizer? Que nós devemos ser pessoas que sejam atraentes para as outras pessoas querer estar perto de nós. Pessoas, por exemplo, eu estou fazendo amizade com um rapaz lá no supermercado que eu faço compra. E do nada a gente começou a conversar. Às vezes eu vou lá e a gente começa a conversar. E a nossa amizade começou a se estreitar. Eu posso estreitar a amizade com ele sem ser uma atalaia para ele? Não. Se ele se sente bem em conversar comigo, nós estamos criando uma certa amizade, então eu tenho que influenciá-lo. E eu não tenho que ser chato para que ele afaste de mim. Ele tem que continuar gostando de mim para que eu possa ser influência na vida dele. Mas o contrário, é a mesma coisa como nós falamos ontem. Quando nós falamos do início, como nós falamos no início. Vamos continuar aqui a leitura em Joel. Vamos agora, no verso 12. Joel 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O que Deus falou para o povo de Israel e está falando para nós hoje? Converta-se. Todos nós, em pequena escala ou grande escala, tem alguma coisa para ser convertida. Em pequena ou grande, algum grau de conversão nós precisamos, porque nós estamos crescendo na santificação. Só que há algumas conversões que são mais urgentes. Há as conversões que o Espírito Santo já está gritando no seu ouvido há muito tempo. Talvez esteja gritando ao meu ouvido há muito tempo.
ela precisa ser mais urgente. E a Bíblia fala de todo o vosso coração. Porque às vezes você converteu parte do seu coração. Às vezes você está convertido em parte. Mas a Bíblia não fala, Deus não quer parte. Ele não quer parcialidade, Ele quer total. Com Jesus e choro e pranto. Nós precisamos se humilhar diante de Deus e mostrar quem de fato nós somos e clamar Ele ao poder do Espírito para que nos transforme e nos transforme em nova criatura. Verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, incompassível e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Converta ao Senhor. Esse texto quer dizer para nós que não é de aparência. Rasgue o vosso coração, não as vestes. Muitas pessoas, muitos de nós, às vezes queremos converter de forma de fora para dentro. Mas não funciona. E aqui ele fala que Deus é tardio em irar-se. Amém? Amém. Porém, ele diz que é tardio, uma hora vai irar. Não pense que Deus não vai irar com você, não vai irar comigo se eu não me converter. A ira do Cordeiro está em breve, vai ocorrer. Ele é tardio em irar-se, mas a ira de Deus virá sobre aqueles que não se converteram, aqueles que não quis ouvir o atalaia e sobre aqueles que não quiseram ser atalaia. A ira do Cordeiro virá sobre essas duas pessoas, sobre esses dois grupos de pessoas, e pela misericórdia de Deus, pelo amor e a graça de Cristo, todos nós não faremos parte desses grupos. Amém? E você que está assistindo, venha assistir essa mensagem em algum momento. Em qual grupo você está se encontrando? Que você também não faça parte dos que onde serão atingidos pela ira do Cordeiro. Verso 15: tocai a trombeta, ó Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. 16: congregue o vosso povo e santifique a congregação. Não há como crescer na santificação sem a congregação. Tem pessoas que dizem: não, eu sozinho eu vou me converter e eu vou crescer na graça, mas eu não quero saber de congregação, não quero saber de cultos, eu não quero saber de irmandade, eu não quero saber de convívio social com os irmãos. Isso não é bíblico. Em algum momento você sozinho você vai se fraquejar, vai cair e vai ficar para trás. E pior, muitos nem se dão conta que estão perdidos. Mas nós precisamos crescer na santificação. Nós precisamos crescer no congregar da Assembleia Solene. Esse é o desejo de Deus para nós. Ainda no capítulo 2 de Joel, a partir do verso 28. Lembra o texto que nós começamos essa mensagem? Do poder do Espírito Santo, que está lá em Atos 1:8, que é uma promessa de Deus, no momento que Jesus Cristo, nos seus últimos momentos aqui na terra, Jesus pronunciou essas palavras e subiu aos céus. Parte dessa promessa se cumpriu 10 dias depois do Pentecostes. Mas a outra parte, essa promessa está aqui em Joel 2, e parte dela não se cumpriu ainda. Vamos ler o verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém? Deus tem um plano muito, muito especial para você.
já conhece a mensagem, que já conhece o caminho, você será usado por Deus de forma milagrosa, tremenda e poderosa, se você o permitir. Muitos daqui serão profetas. Muitos daqui falarão em novos idiomas, novas línguas, o poder de 2 línguas. Muitos vai ter o dom de cura, quando a promessa se cumprir por inteiro. O derramamento do Espírito Santo. E a pergunta é: o que eu estou fazendo para isso poder? O que eu tenho feito? Verso 32. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? A pergunta é: você tem invocado o nome do Senhor? Que de fato é invocar o nome do Senhor não é simplesmente falar, é invocar, é abrir o coração por completo e pedir a Deus misericórdia para ter forças para mudar por completo, porque nós temos um coração mau, por natureza mesmo, nós somos ruins. Nós precisamos pedir e permitir que o Espírito Santo nos mude. E é uma luta constante. Essa luta só vai se terminar com o fechamento da porta da graça, onde os santos continuam a santificar-se, processo, e os injustos continuam nas injustiças. Nós precisamos continuar no processo, mas algumas coisas desse processo ela precisa avançar mais rápido. Deus tem pressa que algumas coisas nesse processo avance mais rápido. Mas é uma participação entre Deus e nós. Porque por nossas forças nós não saímos do lugar. E nós queremos ser a atalaia de Deus, para muitas pessoas poderem invocar o nome de Deus e será salvo. Esse é o desejo do seu coração? Primeiramente você invocar a Deus: Senhor, eu quero ser salvo, eu não quero permanecer como eu estou. Esse é o desejo do seu coração? É o desejo do seu coração que você seja uma atalaia de Deus e através do seu testemunho, através do seu ministério, pessoas vão invocar o nome de Deus e serem salvos? Amém? Amém. O último texto que nós vamos ler está lá em Daniel. Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos seus filhos, do teu povo. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro da vida. A Bíblia é muito clara em dizer que as coisas, muitas vezes nós olhamos para o nosso redor e vimos que as coisas não estão muito bem. A sociedade que vivemos não estão boa. As pessoas, o comportamento das pessoas estão cada dia mais ruim. A natureza está gemendo. Está completamente desregulada. Mas vai piorar. Para que o dia venha melhorar de fato, é necessário que piore. E vai ter uma angústia. Nós vamos passar por uma angústia. E se nós não buscarmos a Cristo por completo hoje, nós não passaremos por essa angústia. Sabe por que não? Não porque serão arrebatados. O arrebatamento antes da angústia não é bíblico. Mas se nós não clamarmos a Deus, se nós não invocarmos a Deus, nós vamos fazer parte do outro grupo que vai estar tudo bem, entre aspas, até cair as pragas. Mas eles não sentirão o quê? A angústia de saber, de estar buscando a Deus com todo o coração. Deus
vai permitir isso. Mas a Bíblia diz que Miguel se levantará. O grande príncipe se levantará. E eu quero contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, quando eu fiz o ensino médio, eu morava numa fazenda e estudava na cidade. Era 70 quilômetros. Ia no ônibus lotado, para vocês terem ideia, o ônibus levava até 104 pessoas. 104 alunos em um ônibus convencional. Muito difícil, sofrido. E aí eu tinha que andar 4 quilômetros a pé para chegar na minha casa. Eu chegava na minha casa mais de 1 hora da manhã, 1h30, 2 horas da manhã. 5 horas da manhã eu levantava para tirar leite, trabalhar o dia inteiro. Só para vocês terem uma noção de como foi a minha vida na minha juventude. Mas uma dessas noites, nós descemos do ônibus, do ponto, e os primeiros metros tinham colegas que iam ficando nas suas casas e eu seria o último. Então no início tinha colegas que desceram o ônibus e nós íamos caminhando juntos. Se eu não me engano, era uma sexta-feira. Só que o que eu me lembro bem é que eu estava morto de cansado. E tinha que caminhar 4 quilômetros para chegar na minha casa para descansar. Então a gente ia com aquele desejo de cair na cama e literalmente apagar. E nós estávamos indo, conversando. Um dia nublado, uma noite nublada, muito escura. Nós ouvimos um barulho vindo do mato. Foi o barulho, o som mais angustiante que eu já ouvi em toda a minha vida. Foi um gemido, uma angústia terrível. E aquilo nos incomodou, nos assustou. Os meus colegas ficaram com medo. E nós falamos, eu peguei e falei, nós temos que descobrir o que se trata. Não, vamos embora. E eles tentando me convencer, aí indo embora. E nós não vamos ver o que se trata. Em primeiro momento eu não fazia ideia do que era. Eu só sabia que aquele gemido era terrível. Então aí eu entrava no mato, atrás do barulho, escuro, não enxergava quase nada. E aí tentando se nortear dentro do mato escuro, não tinha uma lanterna, nenhum de nós tinha uma lanterna. Eu vi uma cena muito triste. Havia 2 bois e eles estavam presos pelo chifre um do outro. Bois muito grandes, bois de carro, de carroça. E um tinha caído dentro do poço, uma cisterna, mais ou menos 20 metros. E o outro estava de lado de fora, tentando, o de dentro, com a cabeça para cima, tentando puxar o que estava de fora. E os dois estavam, eu imagino eu, que estavam numa dor terrível, porque os dois estavam com angústia. Eles não, era um som terrível, eu nunca vi um boi, uma vaca fazer nada daquele som. E aí acho que deu um relâmpago, eu não sei, só sei que por algum momento eu consegui identificar os bois. E eu conheci o dono. E eu corri lá, dizer aos colegas que eles se tratavam. Vamos avisar o dono. E nós corremos na casa do dono para avisar. Mais de meia-noite. Nós batemos na porta e falamos, seu boi está nessa situação. E ele saiu lá xingando. Não sei se ele xingou palavras. Sei que ele não saiu de mau humor, não lembro as palavras que ele falou. E falou a seguinte frase: esses bois não é meu, me deixa em paz. Os meus bois estão lá, não sei para onde, deu a descrição. Eu falei, mas esses bois são seus, eu tenho certeza. E mesmo que não for, vamos lá salvar pelo menos um deles. Nos empresta um facão, uma foice, porque nós cortamos a corda, um deles se salva. E ele não quis. E voltou para dentro de sua casa. E nós não sabíamos o que fazer, fomos embora. No outro dia cedo eu passei naquele local. Estava lá o dono tirando o boi exposto dentro do buraco. Os 2 morreram. O prejuízo do dia de hoje, os 15 mil reais. Mas mais do que o prejuízo físico, financeiro, foi a angústia daqueles bois. E quando eu estudo sobre a angústia que nós nos virá, eu lembro dessa história. Porque a Bíblia fala que é como nunca houve.
Mas será que nessa história não está tendo um desses personagens dessa história? Não está sendo eu? Não está sendo você? Talvez nessa circunstância que nós encontramos, nós estamos amarrados a alguma coisa que está nos puxando para dentro do buraco. E se você não gemer, como nós vemos na palavra, se você não clamar, não solicitar ajuda, você vai cair no buraco junto com que você está amarrado. Eu não sei também se você é o boi que estava para fora, tentando salvar alguém que estava aqui dentro. Às vezes a tentativa de salvar alguém vai chegar um momento que você se perde. Talvez você é o que está dentro do buraco. Mas ambos queriam ser salvos. Eles lutavam pela vida. Mas o pior de tudo é se eu e você for aquele dono daquelas coisas. Que quando eu, por atalaia, avisei o que estava acontecendo, ele ignorou completamente. Em outras palavras, nós podemos dizer: não, essa mensagem não é para mim. Esses bois não são meus. Essa mensagem não é minha, não é para mim. Vai falar para o dono, vai falar para outra pessoa. Não fale para mim. E deu as costas e entrou e foi dormir. E aquilo me incomodou fortemente, porque eu poderia salvar um dos bois. E aí eu cheguei em casa, no outro dia eu fui contar para minha família, meus pais. E meu pai falou assim: você de certa forma teve bem e não ter salvo aquele boi. Porque o dono daqueles bois é uma pessoa difícil de lidar. E ele provavelmente iria me acusar de ter cortado a corda e matado muitos bois. Ele ia falar: não, eles aguentavam a noite inteira, e no outro dia eu puxava os dois. Provavelmente é o que ele ia me acusar. Isso também nos traz uma lição. Às vezes, nossa tentativa de querer salvar alguém, você é acusado de estar prejudicando. Não pense você que nesse caminho só é de flores, pelo contrário. Os atalaias do tempo bíblico sofreram o quê? Muitas críticas. Alguns foram os mártires, foram os mortos, foram tidos como mentirosos, mas eles não desistiram, cumpriram o seu papel. Agora nós vamos ouvir uma música. A Bíblia vai cantar uma música especial. E essa música se transforma em uma oração para você, na busca pelo Espírito Santo, na busca para que você saia da circunstância que você possa se encontrar nessa manhã.
Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós ouvimos a Tua voz. Pai, nós queremos clamar a Ti, invocar o Teu santo nome, para que possamos ser salvos. Espírito Santo, vem habitar em nós, nos molde, nos transforma, para que nós possamos ser o templo para o Senhor. Nos livre, Pai, das amarras, de tudo que está nos prendendo para a perdição. Nos ajude, Pai, ser um mensageiro, ser um atalaia, para levar a Tua mensagem a todos que precisam, a todos aqueles que estão presos, gemendo, mas às vezes nem sabem que estão perdidos. Coloque, Pai, essas pessoas no nosso coração, o desejo de intercessão por elas. Coloque, Pai, essas pessoas no nosso caminho, para que nós possamos ser luz e esperança. Amém. Abençoa, Pai, a cada um de nós que aqui estão. O Senhor conhece as nossas lutas internas. O Senhor conhece as dificuldades que nós temos. Que o Senhor, Pai, venha moldar-nos, venha fazer com que nós entendemos a necessidade de conversão e que ponto que possa ser. Pai querido, nós sabemos que uma grande angústia virá. E nós queremos então, Pai, ver o dia que o Senhor, Miguel, se levantará para a nossa salvação. Nós almejamos, ó Pai, estar num mundo perfeito que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. É por isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.